Bom dia. Sábado! Mais um dia, Provérbios, vamos ficar 31 dias nesse propósito maravilhoso. Nossa, a gente vai mudar demais. Mas vamos ver cada dia, né? Sem pensar no amanhã, mas eu já fiz esse propósito várias vezes. Acho que já é a quarta ou a quinta vez que a gente faz de Provérbios. Faz muito bem todas as vezes que a gente lê, é diferente. O entendimento da gente é diferente. O Senhor revela uma porção diferente. Bom dia. Vamos ao capítulo 6 da sua Bíblia. Esta que eu tenho, ela é a Nova Almeida atualizada. Ou a bichinha, hoje levei para tanta viagem, botei na mala, na bolsa, mas eu amo muito. E essa aqui é a King James com estudo. Então nós vamos usar as duas. Eu vou começar por essa, porque eu sei que tem umas seguidoras que tem mais essa. Capítulo 6. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou, agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar. Ou seja, por que se livrar? Porque você se comprometeu com alguém e aquilo está causando um embaraço na sua vida. Então, se a sua vida está embaraçada e se você comprometeu com alguém sendo fiador de alguém, vamos ver aqui o que a King James fala. Servir de fiador é empenhar-se como garantia das dívidas de outra pessoa. Bom dia, Douglas. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Bom dia, Tiana. Ou seja, se você se empenhou como garantia das dívidas de outra pessoa, se o devedor faltasse, o filho teria que pagar ou poderia sofrer confisco. Feriste a tua mão com um estranho, literalmente bater a palma da outra mão, dizer, está acordado, sabe? Então, aqui é uma advertência a não ser fiador, a não se comprometer, bom dia, e não se comprometer pelos problemas dos outros. Então, se você ficou por fiador do seu próximo, se comprometeu, faça isso para você poder se livrar. Pois você caiu nas mãos de outra pessoa. Vá. Humilha-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não se dê descanso aos seus olhos. Livre-se como uma gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Ou seja, se de alguma forma você está com o seu nome em alguém, com a sua energia nos projetos dos outros, está colocando... Sabe quando a gente quer que o outro mude muito mais que nós? Também não é ser fiador do outro, estar ali com a nossa energia, com o nosso nome, com a nossa vida, como garantia para o resultado que o outro gostaria de ter. Claro, também há como fiar dinheiro, há como usar o nosso nome para muitas coisas, mas aqui está dizendo, se você se enlaçou de alguma forma, trazendo ao outro essa responsabilidade com o seu nome, se você tem garantia com a dívida de outra pessoa, e dívidas não só financeiras, dívidas, existem várias dívidas, né? Que você possa se livrar no dia de hoje, para você não se deitar enquanto você não se livrar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no mesmo dia, resolva, anote. Eu gosto de falar para as minhas mentorandas assim, pega um caderno, tenha um caderno baratinho, acho que esse aqui, por exemplo, acho que foi R$7 ou menos. E aí você compra um caderno e você começa a anotar as suas recorrências. Esse aqui é o meu de inglês, mas você comprou um caderno e você anota os seus pensamentos recorrentes. O que você anda mais pensando? Porque você preste atenção. Eu quero que hoje você comece a prestar atenção nas coisas que você ouve da sua própria cabeça. Então, eu estou pensando muito nesse dia que eu briguei com tal pessoa. Estou pensando muito naquela dívida que aquela pessoa não me pagou. Estou pensando muito naquela situação que eu me irritei com isso. Estou pensando muito nessa situação que aquela pessoa fez comigo, ou que eu fiz, ou que isso, que aquilo, ou aquela minha memória antiga do meu passado que está me assombrando, ou eu estou preocupado com isso, com aquilo, ou com o que você está gastando os seus pensamentos. Aí você anota tudo. E aí você olha e faz uma pergunta bem honesta com você. Qual dessas eu posso resolver hoje? Então você vai escrever, esta eu vou resolver, esta e esta. Como eu posso resolver? Porque agora os problemas não estão mais na sua mente, estão no papel. Então você já tirou da sua cabeça. Agora vamos resolver? Qual que eu posso resolver hoje? Cara, é uma sensação chata, mas você vai se livrar desse embaraço na sua vida espiritual, emocional, literalmente. É o embaraço. Enquanto você não sair disso, eu já perdoei várias dívidas, porque eu pensava nisso o tempo inteiro. Ontem mesmo eu vi
onde eu estava tomando um sorvete com as amigas, um cara que tá me devendo. E aí eu olhei e aquilo me incomodou. E aí eu orei ao Senhor em mente, eu disse, Senhor, eu perdoo essa dívida e que o Senhor me ajude a tirar do meu coração qualquer tipo de sensação que fique, essa pessoa. Aí eu quero ver essa pessoa e falar, olha só, uma pessoa redimida, assim como o Senhor me redimiu de várias dívidas, assim como o Senhor me redimiu de várias coisas, então eu vou trazer misericórdia, porque o Senhor também me alcançou com misericórdia. Várias pessoas já tiveram misericórdia comigo, vou ter misericórdia com outra pessoa. Então é assim que a gente faz. Advertência contra a preguiça. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, ou seja, vá observar a formiga. Pare para observar a criação de Deus. Vamos ver, observe os caminhos dela e seja sábio. Para um tempinho para você observar toda a natureza que o Senhor criou, para você ver se você não aprende rapidinho. Não tendo ela um chefe, ou seja, ninguém manda nela, nem oficial e nem comandante, nem no verão prepara a sua comida, nem oficial, nem chefe, nem comandante, ou seja, não tem ninguém para chegar nela e dizer o que ela deve fazer, planejar os passos que ela deve fazer na empresa dela, na vida dela. E no verão, ela prepara a sua comida. No tempo da colheita, ela junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Quando vai ter uma iniciativa? Quando vai ser uma pessoa mais produtiva? Quando vai começar alguma coisa e terminar? Mesmo quando vier os obstáculos, porque sempre vem. Sabe? Quando a gente começa algo novo, eu falo porque eu sou a maior observadora da minha própria vida. Quando eu começo alguma coisa nova, sempre vem algum bloqueio novo. Na verdade, que não é novo, é mais antigo do que a gente praticamente. É um bloqueio de estimação lá de trás. Só que ele se desenrola na medida que a gente vai entrando em frequências novas, em desafios novos, em coisas novas. Agora a gente fez uma associação de mulheres de essência. Eu, a Ravena e a Tainá. E a gente está se colocando em eventos. Não só como palestrantes, como colocar pessoas também para trazer conhecimento, como organizadoras, como... A gente fez tudo essa última vez, até a ornamentação, mão a mão a gente fez. Nossa, como foi estressante, como foi cansativo. Mas ao final, como foi gostoso, como foi gratificante. Como a gente aprendeu ali. Mas bloqueios novos surgiram, que eram bloqueios velhos. E a gente foi se percebendo. Nossa, fui deixando a minha casa para lá, fui deixando a família para lá, filhos para lá, né? Nós, para poder se enfiar em algo novo. Para mulheres, para pessoas, para trazer o reino, para trazer conhecimento específico, para trazer alegria, para trazer um momento. Nossa, como foi desafiador para a gente fazer isso. Por quê? Porque nós estávamos nos colocando em coisas novas, mas do início ao fim a gente falou, vamos fazer o que tem que ser feito, não importa como a gente esteja ao final, vamos fazer o que tem que ser feito. E foi maravilhoso. Então talvez você começou algo novo, que queima no seu coração até hoje, e você deixou aí, que você não terminou. Aí você acha que vai começar do zero, ninguém começa do zero, não existe zero, porque a gente está aqui, a gente querer já é um. Então comece de novo, faça o que tem que ser feito, aprenda com quem já fez, ande com quem já tem aquele resultado que você quer, e aí você vai se tornar mais um. Nós temos algo chamado neurônios espelho, e a Bíblia fala muito sobre isso. Fala sobre a gente não andar com os maus, não andar com os perversos, não andar com pessoas que se iram facilmente, não andar com pessoas preguiçosas. A gente tem que andar com pessoas que tenham sabedoria, que também nos puxam a orelha quando necessário, nos exortam quando necessário, porque é bom ter pessoas assim. Porque se pessoas só nos bajular, como é que a gente vai saber o que a gente erra, o que a gente peca, sabe? É importante a gente ter pessoas assim, até pra gente olhar e se inspirar. Eu ando com pessoas que amam a Deus, porque é mais fácil eu amar a Deus andando com essas pessoas. É mais fácil eu andar no meu propósito andando com essas pessoas. Porque é difícil para mim fazer dieta e andar com gente que está comendo besteira o tempo inteiro. É triste. Então, claro, porque eu como besteirinha de vez em quando, mas semana que vem, quem está no desafio, a gente vai dar uma puxadinha na alimentação. Então, é difícil a gente estar num propósito e andar com pessoas que olham e zombam do nosso propósito. Então, não adianta, a gente vai ter que mudar assim o nosso ciclo, vai ter que mudar assim os nossos pensamentos. Paulo diz que a gente tem que renovar a nossa própria mente. Como se renova a mente? Como deixa a mente nova? Como cria uma nova mentalidade? Mudando a forma que a gente pensa, entendendo como Deus pensa e aprendendo a pensar como Ele. É assim. Voltando. Bater com a formiga, porque ninguém precisa mandar ele fazer as coisas, ele já sabe. A formiga já sabe o que precisa fazer, junta os seus mantimentos, paga o preço. Aqui não está dizendo que não vai ter chuva.
Já viu o filme das formigas? Que as formiguinhas ficam entrando nas gotinhas de água, tadinhas. Aqui elas passam por várias tempestades também. Às vezes ela tá lá trabalhando, a gente chega e pisa nela sem querer. Então, aqui também ela passa por isso, mas mesmo assim ela faz o que tem que ser feito. É organizada, tem propósito. E ele diz, ó, preguiçoso, quando você vai ficar deitado? Quanto mais você vai ser improdutivo, não vai ter iniciativa com as suas coisas, principalmente? Um pouco de sono, um pouco de breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza, que significa improdutividade, virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. Quando você menos esperar, mas na verdade, não é quando menos esperar, porque o relacionamento, ele não acaba quando menos esperar. Ele começou com pequenas coisas não faladas, com pequenos limites não colocados, com pequenas desculpas não proferidas, perdões não liberados. É assim que começa, assim também é a preguiça, a improdutividade. Você começa deixando para lá um dia. Você começa, não, amanhã eu dobro, não dobro a roupa. Amanhã eu lavo e não lavo a roupa, aí anda com roupa suja. Amanhã eu começo esse curso, aí nunca começa curso, nunca começa um conhecimento. Não, amanhã eu paro de andar com essas pessoas, continuo andando sempre, desde a sua mocidade. Então, às vezes, não muda aqui se você não mudar aqui também, sabe? Se eu tenho crenças aqui e no meu ambiente não, de alguma forma, não tenho pessoas, locais, frequências, eu não me coloco em desafios novos, eu não vou descobrir meus bloqueios e ir quebrando ele aos poucos, porque não é de um dia para o outro que você renova a sua mente, é diariamente, você vai descobrindo as coisas que te bloqueiam, o orgulho, quais são as faces do orgulho que você tem, você vai descobrindo quais seus defeitos nos relacionamentos, o defeito com a família, qual é o seu defeito com você mesmo, qual o seu defeito no seu trabalho, quais são os pontos fortes, qual o ponto forte do outro. Como você pode se comunicar de uma forma mais clara e menos prolixa, que conta menos história? Como é que você pode ser mais direta e direto nas coisas? Você vai descobrindo isso conforme você vai se colocando em exposição. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. É o que fala o que quer, o que não pensa antes de falar, é o que fala palavras ruins, é o que fofoca, é o que é injusto, é o que julga, é aquele que reclama, que só olha o lado ruim das coisas. Perverso e vil é aquela pessoa que só profere palavras maldosas. Pisca com os olhos e arrasta os pés. Faz sinal com os dedos. Então vamos imaginar como seria. Pisca com os olhos. Arrasta os pés, sabe? Aquela pessoa que nem levanta o pé para andar, arrasta o pé e faz sinal com os dedos. O que isso quer dizer? Que são pessoas que dizem, tô brincando, isso aqui é brincadeira. Vou me enganar essa pessoa. Sabe quando a gente piscava? Hoje em dia a gente quase não pisca, né? Eu pisco. Assim, não, isso aqui é mentira, mas deixa isso quieto. Vamos omitir as coisas, sinais com os dedos. Isso é omissão, isso é mentira, isso é manipulação. No seu coração há perversidade, porque o que você fala, você antes pensou, e o seu coração são os seus pensamentos e as suas emoções, seu intelecto, sua capacidade de razão, de discernir. É por isso que o Senhor diz assim, que existem duas mentes, a mente do espírito e a mente da carne, a mente do corpo impulsiva. Ela não pensa antes de agir, ela fala tudo, ela age logo. Depois a gente se enfia um monte de problema. Agora a sabedoria não, faz a gente pensar, respirar, olhar para o outro e dizer, não, ele não sabe o que está fazendo. Só que a gente tem que estar no espírito, porque se a gente estiver alimentando mais a carne, meu Deus do céu, a gente vai brigando com todo mundo. Eu sei como é. Por exemplo, eu estou de TPM. Se eu não alimentar o meu espírito, como eu alimento meu espírito de manhã? Bíblia, louvor, oração, andar com pessoas que falam do Senhor, escutar às vezes um testemunho quando minha fé está ficando meio estremecida, confiar no Senhor em todas as minhas áreas. Tendo ou não tendo o resultado que eu almejei, eu sei que Ele está na minha frente. E quando tiver de alguma forma, eita meu Deus, eu não sei, meu coração está querendo se preocupar. Não, volta ao Senhor. Se possível, faz um jejum. No seu coração a perversidade está sempre planejando mal, ou seja, como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa ruim quando eu planejo o mal? Semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente,
de um momento para outro e ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor odeia. Então vamos entender, né? Se a gente quer saber como Deus pensa, a gente quer entender o que o Senhor odeia e o que o Senhor ama para a gente poder andar nesse ritmo. Então, 6 coisas o Senhor odeia. Aliás, uma 7ª a sua alma detesta. Então vamos ver. Olho cheio de orgulho. O outro é sempre o errado. Eu não peço desculpas para você. Eu não vou perdoar. Eu não vou honrar você se você não honrar primeiro. Eu não vou seguir regras. Eu não vou ser como todo mundo. Eu quero ter um tratamento diferente. Eu tenho os olhos com soberba. Eu não sei pedir ajuda. Eu quero dar conta de todas as coisas. Dificilmente eu peço para alguém fazer alguma coisa, porque ninguém vai fazer como eu acho que deveria fazer. Eu manipulo as coisas por medo das coisas não serem como eu idealizei. Olha quantas faces, hein? Língua mentirosa. Muitas vezes você fala uma coisa, mas você não contou tudo. A omissão também é mentira. Quando você fala uma coisa que você não é, também é mentira. Não, eu sou uma pessoa super equilibrada. Não, eu não sou não, mas eu estou aprendendo. Eu estou no meu processo de autoconhecimento, descobrindo defeitos meus, começando a entrar em quebra disso, olhando para frente. Estou no meu processo. Não, eu sou isso, sou aquilo. Não é, isso é omissão, isso é mentira do mesmo jeito. Então, o orgulho, ele já traz a língua mentirosa. Não só mentira grandona igual a gente acha. Mentira pequenininha, que oculta coisas sobre nós, também é mentira. Mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. Planos perversos não é só matar, roubar, não. Eu vou dar àquela pessoa o que ela fez comigo. Ah, é? Essa pessoa me machucou, eu vou machucar ela também. Essa pessoa me manipulou, eu vou manipular ela também. Essa pessoa me rasgou, eu vou rasgar ela também. Eu desejo mal para essa pessoa, essa pessoa me fez muito mal, eu desejo mal. Sou vingativo. Esse sentimento de vingança, a Bíblia diz que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, que é Ele quem faz essa cobrança por nós. Eita, glória, é muito melhor Ele, porque Ele sabe, do que a gente fazer com as nossas mãos, porque quem se suja de sujeira traz para nós algo muito poderoso. Sabe o que é? Um elo para o outro. E aí aquele elo fica nas nossas costas, no nosso campo espiritual todinho. Deixa ao Senhor, que Ele mesmo vai fazer o outro pagar pelo mal que Ele fez. Nunca devemos pagar mal com mal. Ame o próximo como a ti mesmo. É verdade, Douglas. Voltando. Então, primeiro, olhos cheios de orgulho, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que planeja planos perversos e os pés que se apressam para fazer o mal. A pressa, ela é inimiga de todas as coisas. Quando a gente está se apressando para fazer qualquer coisa, a gente está pulando fases. E nessas fases, no processo, na caminhada, é onde a gente aprende a ser diferente, é onde a gente aprende a olhar para os nossos bloqueios, para as nossas resistências, encarar os nossos medos, encarar o sentimento de rejeição, encarar o sentimento de abandono, olhar para nós e descobrir a face de Deus em nós nesse processo, tirar tudo aquilo que não é a gente para descobrir quem somos então, tirar limites, começar a dizer não para as pessoas, começar a dizer não para os caminhos, começar a dizer não para aquilo que te atrapalha no seu propósito. É a vitamina N. Se você não tomar essa vitamina todo dia, você vai se desviar do seu propósito tão facilmente como acordar e abrir os olhos. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Fofoca. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Honrar pai e mãe. Entender que muitas coisas que eles falam ali, claro, que nosso pai e nossa mãe também são pessoas que tiveram dores, que foram machucados. Mas muita coisa que eles falam ali, eu não entendo tão perfeitamente, porque eu não tenho filho, mas eu tenho certeza que eu vou dar conselhos e depois eu vou falar. Caramba, agora eu entendo a minha mãe e meu pai porque eu passei e eu vou estar dando conselho. Não entra nesse caminho. Ai, mãe, que chata você. É porque passou. E geralmente quando a gente passa por isso, é quando a gente dá conselho. Aí o filho não entende. Eu não entendia quando minha mãe chegava em mim e falava: ah, não faz isso, meu pai. Não, eu vou fazer assim, porque eu não entendia. Mas eu tenho certeza que vai chegar lá no futuro, eu vou olhar para meu filho, minha filha, não vai fazer isso. Por quê? Porque você depois vai se arrepender. Não, eu não vou me arrepender, não. E como então eu vou aprender a ser como Cristo, tão paciente, tão bondoso, explicar por histórias, por parábolas? Ele é tão bonito, gente. Como é que Deus pode ser tão lindo? Meu filho, guarde os mandamentos da sua mãe, a instrução, os mandamentos do seu pai, a instrução da sua mãe, tenha sempre
amarrados em seu coração. Pendure-os no seu pescoço. O que é uma coisa pendurada no meu pescoço? Porque eu vejo de longe, sabe quando alguém fala assim, pendura uma melancia no seu pescoço? Isso quer dizer que a pessoa vai ver de longe, então que as pessoas possam ver de longe a sua integridade, o seu respeito, a sua unção, o Espírito Santo em você. Sabe, já vem aquela pessoa, não vou xingar perto dela não. A pessoa se constrange em fazer coisas perversas ao seu lado porque você emana essa bondade. Eu amo essa música. Pendure-os no seu pescoço e amarre no seu coração. Viva isso, crie memórias. Pense sobre isso, alimente o seu ouvido com isso, alimente os seus olhos com isso, a sua boca saia esse tipo de pensamento que você pensou antes de falar, que a sua boca profira, proclame, declare, profetize os mandamentos do seu Pai, do Senhor. Profetize palavras boas, use esse poder da palavra. Quando você andar, essa instrução guiará, que é o passo a passo. Deus, eu devo ir por aqui, devo ir por ali. Deus, eu ando... Olha, eu falei para o Senhor o seguinte, Senhor, eu quero morar nesse país esse ano, no início do ano. No final, na verdade, do ano passado, eu falei, eu quero morar nesse país e quero ficar um tempo estudando inglês lá. Esses são os meus planos. Quais são os seus? Aí os planos do Senhor é me trazer de volta para o Goiás, me mudar para uma outra área e me testar em algumas coisas que Ele queria me testar. E glória a Deus, foi aprovada. E eu continuei buscando a palavra, que é buscando a direção para aquilo que eu vou fazer. Como é que eu vou chegar? Eu vou para uma cidade, eu vou namorar, eu vou fazer... Eu, Sara, descobri que uma coisa que eu não fazia durante todos esses anos, achando que eu era cristã, é não perguntando ao Senhor as coisas. Esqueci de perguntar para Deus. Deus, eu devo ir nessa reunião? O Senhor vai estar nisso aqui? Senhor, eu devo fazer esse curso? Eu devo fazer isso aqui? Deus, como vai ser? Eu pergunto. Porque pai, ele não vai odiar o filho porque está perguntando, não. Ele vai achar bom. Ainda bem que está perguntando para mim, porque se perguntar para alguém da rua, essa pessoa vai responder pior. Então, comigo é mais fácil. Concorda? Então, essa instrução do Senhor é maravilhosa. Ele nos traz esse entendimento pelo coração. Usa pessoas, usa a própria palavra, usa gente na igreja. Ele usa tudo. Você vai ter a sua resposta. Quem pergunta vai ter a resposta. O Senhor nunca deixa ninguém sem resposta. Aí cabe a nós sermos sensíveis. Sensibilizar a gente, às vezes com o jejum, às vezes tirando alguma coisa que a gente sabe que está sendo nossa distração, para perceber ele falando com a gente. Porque ele fala comigo, às vezes de um jeito que ele fala com você diferente. Ele fala da forma que você entende. Mas tem que se sensibilizar para você perceber. Quando você andar, a instrução te guiará. Esse passo, aí você conclui, depois ele dá mais um passo, aí você conclui. Até que você olhe para trás e veja o mapa perfeito. Essa instrução guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Ou seja, que intimidade, né? Como é perfeito a gente ter essa intimidade com o Senhor. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. O mandamento é um instrumento. E a instrução é a eletricidade, é a luz. O Espírito Santo é a eletricidade, né? O condutor, né? A luz que guia os nossos caminhos. Só que nós temos que ter um mandamento para que a luz possa guiar os nossos caminhos. Olha que interessante. Muito bom. Se não seguir os mandamentos, a instrução não vai conseguir fazer o papel dela. Porque você precisa ter os mandamentos no coração, você precisa saber o que é certo, o que é errado, como Deus pensa, para você poder perguntar para Ele, entender como Ele vai falar com você. E aí, então, seguir os passos dentro dessas orientações. O Senhor é pai, é amoroso, é cuidadoso. Ele não é aquele cara que fala, você tem que fazer assim porque eu te obrigo. Não, Ele diz, meu filho, não pequeis, porque o pecado leva à morte. E a morte espiritual, a morte emocional. Eu sou seu pai, eu quero te ver bem. Ele não é aquele soberano que você fala, olha, você tem que fazer assim, senão você vai apanhar. Deus não é assim. Só que ele diz, se você fizer isso, você vai acabar se dando mal, porque não sou eu que vou mirar contra você. Na verdade, o mundo espiritual é a guerra do ser humano. Então pode ser que você abra fendas. Depois você vai pedir para eu fechar essas fendas, mas você também vai precisar fechar na sua vida. Então o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Repreensões da disciplina, fazer o que tem que ser feito, fazer todo dia aquilo que a gente acha certo. E as repreensões, aquelas puxadas de orelha, não faz isso, opa, não desvia para esse lado, opa, me dei mal aqui. Por que aconteceu essa situação? Para eu aprender isso aqui. Nossa, eu fui ingênua com relação a esse negócio, eu fui ingênua com relação a essa escolha. Por quê? Porque, eu aprendi.
essa situação, essa tempestade, essa situação na minha vida, esse roubo, essa perda, esse excesso, essa falta, me fez perceber que eu estava errando nesse ponto. Então, glória a Deus, Senhor, por tudo que está acontecendo na minha vida, porque eu aprendi, foi assim que eu aprendi. 30 dias atrás, eu passei por mas eu aprendi tanta coisa sobre mim. E sobre Deus, eu falei, nossa, glória a Deus, eu precisava passar por isso agora. Porque se fosse lá na frente, seria pior. Quanto antes eu aprender a pegar a chave da próxima fase, melhor ainda, porque eu não vou ficar empacada nessa. Eles o protegerão da mulher perversa, daquelas bajulações ali, ó, das fugas no seu tendão de Aquiles, sabe? Vai te proteger das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Então o pecado, o diabo, aqui tá dando um exemplo do adultério, que o adultério aqui, ó, rouba a vida da pessoa, mas não só adultério não, vários tipos de pecado, e você sabe quais são as coisas que você é tentado e tentado. Então, tome cuidado, vigiai e orai e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Meu Deus, o diabo está me tentando, fugirá de vós se você resistir ao pecado. Não cobice esse pecado que vem até você. Não deixe seduzir. O máximo que se paga por um prostituto é um pedaço de pão, mas a adulterando a caça de uma vida preciosa poderá carregar alguém o fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Não. Ou andará alguém sobre brasa sem que seus pés se queimem? Não. Você está no meio disso e está achando que você não vai se queimar? Você está com bosta e não está achando que você vai feder? Não. Ó, o Senhor já puxou muito a minha orelha com relação a isso. E eu agradeço, viu? Assim será. Ou que se aproximar de uma mulher do seu próximo não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando o faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes mais. Não, mas eu roubei para comer. Mas você fez o que? Roubou. Poderia ter confiado, poderia ter orado mais, poderia ter buscado conhecer alguém para te ensinar, poderia ter trabalhado por um prato de comida, mas não, você pensou logo em roubar. A sua fé ficou lá embaixo, porque você pensou, vou resolver com minhas próprias mãos, já que Deus não está resolvendo para mim. Bom dia. Pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes mais. Entregará todos os seus bens à sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se. Adultério, às vezes, não é só com uma pessoa. Às vezes é fazendo alguma coisa que vai contra aquilo que são os seus valores, aquilo que o Senhor nos ensina. Isso é adulterar também contra os nossos valores. Adulterar contra nós mesmos, sabe? Eu não fui fiel a mim. Eu não fui fiel a Deus. Eu não fui temente a Deus. Eu fiz isso. Eu adulterei. Eu namorei com a inveja. Eu namorei com o rancor. Eu namorei com a infidelidade, a deslealdade, com a preguiça, com a procrastinação. Eu me deixei ir por isso. Isso também é um adultério. Adultério de valores, adultério de crenças, adultério de você sair do seu propósito por uma coisa que te seduziu. Quem comete adultério não tem juízo, só quem quer se arruinar é quem pratica tal coisa. Acharás açoite e desonra e a sua vergonha nunca passará. Meu Deus. Porque o ciúme desperta o furor do marido e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Como eu conservo os mandamentos do Senhor? Aprendendo, lendo a palavra, andando com pessoas que às vezes têm mais sabedoria que eu ainda. Às vezes não, eu gosto de andar com pessoas sábias em várias áreas. Cada um ali, ou então que ama a Deus, que está nesse caminho também. Observe os meus mandamentos e você viverá. Observar os mandamentos de Deus. Como eu observo os mandamentos de Deus? Lendo. Como eu observo, eu presto atenção nos mandamentos de Deus na minha vida, entendendo o que eu estou aprendendo com isso. Como eu aprendo os princípios do Senhor. Em tudo se tira uma lição, em tudo se tira um padrão. Essa padronagem é como o Senhor pensou quando Ele criou o mundo. É fácil, gente. Ó, você vai lá em Gênesis, você vai ver vários padrões. Por exemplo, o princípio se fez a luz. Então, o princípio vamos colocar aí, da clareza.
trazer clareza sobre todas as coisas. Onde tem escuridão vai colocar a luz. Trouxe clareza, eu anotei, eu percebi, eu criei consciência. Agora o princípio dá o quê? Da ordem. Fazer uma coisa de cada vez, buscar instrução, uma coisa de cada vez. E o princípio, vamos colocar um princípio aí? O princípio do, você pode colocar um nome, do desfrute. Ver que é bom tudo aquilo que você faz cada dia. Você olhar o que você fez e você dizer, ah, Deus, obrigada. Nossa, eu te reconheço aqui. Nossa, Deus, obrigada por ter me ajudado a conseguir passar por esse dia. Porque Deus fazia uma coisa e ele via que era bom. Deus fazia outra coisa no outro dia e ele viu que era bom. Ele vivia cada dia um dia. Ele fazia por ordem. Então, primeiro ele fez as bases, depois ele preencheu. Mas cada dia ele viu que era bom. Ele parou para poder contemplar. É um princípio também. A gente aprende lendo. Nossa, qual foi o padrão que ele está usando aqui? Você vai percebendo que são princípios na Bíblia. Acharás açoite, desonra e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido, ele não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, não aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Ou seja, o Senhor fala, não pequeis, vigiai e orai, resisti ao diabo, ame os meus mandamentos, porque o que eu falo para você são orientações, você pode seguir ou não, porque eu te dei livre-arbítrio, mas seja uma pessoa que pelo menos entenda que eu sou uma pessoa bondosa, que eu sou uma pessoa amorosa. Crie intimidade comigo para você poder perceber um pouco mais sobre mim. O Senhor, ele tá disposto, sabe? A nos recuperar, a estar conosco, a nos ensinar com aquela paciência, aquela mansidão. Vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A presença do Senhor é o único que traz um alívio, uma paz que a gente não consegue comprar com nada. Nossa, mas eu amo comprar roupa, eu amo comprar coisa, eu amo comprar alguma coisa. Você compra, aí você psicossomatiza, psicoadapta rapidão. Sei lá, 2 dias, 3 dias, você já não tá com aquela mesma... Nossa, quando eu comprei essa roupa, eu falei, meu Deus, essa roupa é maravilhosa. Aí depois eu usei, parece agora uma roupa de casa. Porque já psicoadaptou na cabeça. Bom relacionamento. Você pediu tanto, você orou tanto por esse relacionamento que você tem hoje. Você orou tanto, às vezes, pelo filho, pela família que você tem hoje, ou pelo trabalho que você tem hoje, ou pela situação em que você está hoje. Você esqueceu de agradecer todo dia. E você psicoadaptou, então você não trata tão bem como antes, você não zela tão bem como antes, no início, você não tem mais aquele zelo. Para mim, zelo é um princípio. Aquele cuidado, meu Deus. Aquela manutenção, aquela limpeza, aquele cuidado com os nossos relacionamentos. É uma coisa que esse ano o Senhor me cobrou muito. Fazer a manutenção dos meus relacionamentos. Ver as minhas amigas. Eu sou aquela pessoa que eu fui acostumada assim, trabalha, faz o que tem que ser feito, todo mundo vai entender porque eu sou ocupada. Mas se eu não nutrir, se eu não molhar, se eu não adubar, se eu não perceber o que cada planta dessa gosta, essa aqui ela gosta de uma coisa, aquela lá de trás é outra. Assim as pessoas, essa aqui pode gostar de abraço, eu não sou muito chegada, mas aquela lá pode gostar, essa aqui não, essa aqui pode gostar de palavras de afirmação, essa aqui pode gostar de atos de serviço. Às vezes eu posso ajudar ela a resolver um problema que ela está com dificuldade de fazer. E eu estou ali ajudando ela. Nossa, estou me sentindo tão amada. Aquela ali não, às vezes ela gosta de abraço, de tempo de qualidade, de um café. Então eu vou falar a linguagem dela para ela se sentir amada. Sem deixar de estabelecer os meus limites saudáveis. Não é porque você ama abraço que eu vou te abraçar o tempo inteiro se eu não gosto tanto. De me sentir invadida. Mas eu vou abraçar, eu gosto de abraço. Só que eu não sou tão de toque físico. Mas eu vou te abraçar. Se você ama... Se eu fazer um cafuné na sua cabeça, se você ama, por que não? Né? Sem me invalidar fazendo as coisas que você ama, porque aí eu vou estar sendo desleal a mim, né? Aos meus valores, aos meus limites. É importante a gente ter essa auto-observação. Eu gosto disso, eu gosto de aprender com o Senhor. E você pode ver a ciência, falar 1000 coisas, tudo está na Bíblia. Você, isso aqui está na Bíblia. Olha só, neurônios espelho. Não ande com pessoas assim, porque você vai ser igual. Olha aí. A ciência só traz mas eu também adoro essa. Por exemplo, tem um livro muito bom, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é esse aqui, ó, roxinho. Ele fala muito sobre ciência, sobre espiritualidade, sobre a psicologia da felicidade, lá de Harvard. É muito bom. É bom. Eu indico para você ler. Senhor, muito obrigada por esse dia. Nós agradecemos essa comunhão, agradecemos a todos que entraram aqui, que vão ver no YouTube, que vão ver no Instagram. Senhor, nós consagramos o nosso dia. A nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos. Nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Muitas vezes é a gente que complica, como diz Salomão, né?
Nos ajude a voltar para os seus eixos, aos seus átrios, para fazer a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, porque muitas vezes a nossa mente oscila tanto. Nós somos tão pecadores, mas o Senhor todos os dias nos acorda bem, com saúde. Desculpa, Senhor, por nós às vezes olharmos para os nossos problemas e esquecer que tem pessoas com problemas muito maiores que o nosso. E que o Senhor está na frente de todos. Que nós possamos perceber, Deus, nos ajude a perceber o Teu amor em todas as coisas. Nos constrange com esse Teu amor. Nos mostre o Teu amor, Deus, da forma que a gente entenda. Para que a gente tenha uma experiência com o Senhor diferente, uma nova porção. Faz um novo, Deus. Nós sabemos que hoje vai acontecer algo muito bom em nossas vidas. E depois a gente vai contar o testemunho, Senhor. Já estamos profetizando desde já. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor, Tua misericórdia, Tua paciência em nossas vidas. Porque nós não somos fáceis, nós sabemos disso. Nós pedimos ao Senhor uma coisa que o Senhor nunca nega. Sabedoria e discernimento de espírito. Para que a gente possa viver uma vida que glorifique o Teu nome. Para que a gente possa falar, não falar, escolher bem o que pensar, nos alimentar certo daquilo que é importante, não só fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente, saber com quem andar, para onde ir, o que buscar de conhecimento, como praticar, como conseguir persistir, ter comprometimento, às vezes, sem nem vontade de fazer. Nós queremos ter um caráter semelhante a Cristo. Se aperfeiçoar, sabe, Deus, sermos pessoas melhores hoje. É para isso que estamos aqui. O Senhor pode nos ajudar. Traga esse amor, Senhor, para nós. Nós nos abrimos agora para que isso entre dentro de nós, para que o Senhor faça morada dentro de nós. Mas eu sei que o Senhor não quer morar em coração sujo. Eu sei que o Senhor não quer morar em coração pequeno. O Senhor quer morar em coração grande e limpo. Nos ajude. Se tiver alguma coisa ainda que tiver de ser ajustada, Deus, estamos aqui. Mostre da sua forma linda e sutil o que a gente precisa. Coloque pessoas na nossa vida para também nos ajudar, porque nós sabemos, e o Senhor também sabe, que sozinhos nós não conseguimos nada. Obrigada. Tu é perfeita. Te amo. Beijo no seu coração. Ótimo sábado. Vou colocar no YouTube agora. Um cheiro.